Queridos, bem-vindos ao nosso momento de concentração missionária, momento de louvor a Deus, momento de adoração, momento de curso personal, momento da meditação da palavra de Deus e momento de intercessão. Aqui é pastor missionário Moussa Diabate, somos servitores do Senhor aqui na Igreja da Assembleia de Deus, no Brasil, em São Paulo, onde servimos a igreja, o corpo de Cristo, a diáspora, os povos, nações e culturas. Bem-vindos ao nosso momento de devoção, momento de adoração, mas também momento de reflexão bíblica, um momento de intercessão. Chers frères et sœurs, bienvenue à ce moment de concentration missionnaire, un moment de louange à notre Dieu, un moment d'adoration, un moment de méditation de la parole de Dieu, mais aussi un moment d'intercession. Ici, c'est le pasteur missionnaire Moussa Diabate, et je suis serviteur du Seigneur ici à l'Église des Assemblées de Dieu, au Brésil, où nous servons la diaspora, les peuples, nations et cultures. Un moment où nous prions, un moment où nous méditons la parole de Dieu, mais aussi un moment de conscientisation missionnaire, un moment aussi d'intercession. Nous allons prier pour commencer ce moment de louange, adoration à notre Dieu. Amen. Nous allons prier et commencer ce moment. Vamos começar esse momento para momento de oração. Senhor, nosso Deus, queremos te adorar por esse momento, queremos te agradecer por tudo que está fazendo na nossa vida, que sua graça sobre nós, abençoe a sua igreja espalhada na face da terra, nesse momento onde a gente vai te adorar, onde a gente vai meditar a sua palavra, que seu Espírito Santo nos ajuda a entender a sua vontade, mas também que nós conseguimos, através da sua palavra sagrada, expor a sua vontade para os ainda que não ouviram essas mensagens, boas mensagens do Evangelho de Cristo. E que sua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, vamos começar hoje nosso louvor e adoração com uma louvor do nosso Deus, língua Mossi. Ok? Vamos cantar o língua Mossi. O língua Mossi é uma língua que se fala lá no Burkina Faso, na África Ocidental. Um momento onde a gente vai dar homenagem a todos os nossos missionários no campo, a todas as pessoas que estão passando com todos os desafios, levando o mensagem do Evangelho, o mensagem de Cristo. Entendeu? O mensagem de Cristo, ok? Que a gente consiga esse momento ser uma igreja que adora. Amém? Ce sont os BTs, ok? Aqui, a língua, aqui, uma língua do Burkina Faso, do Costa do Marfim, ok? No centro-oeste da Costa do Marfim. De que ela achou em Cristo a vida e não tem como que abandonar a Cristo. Não tem como ele saiu do caminho de Jesus, porque ele estava numa depravação, o mundo era depravado, e através de Cristo a luz acendeu, e Deus brilhou. O caminho que estava, a vida que estava segue, os olhos são abertos, agora não tem mais volta. Nous sommes en train de louer le Seigneur maintenant avec nos frères de la Côte d'Ivoire, ok? Du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, où ils chantent que le Seigneur Jésus a ouvert leurs yeux sur leur espérance. Ils étaient perdus, ils étaient dans une dépravation totale, et le Seigneur a ouvert leurs yeux. Ils ne peuvent plus abandonner le Seigneur. Nós lembrando a nossos missionários, pastores, missionários do campo, que deram a vida por amor por Cristo, por Evangelho de Cristo. Temos uma lembrança, nosso pastor Pierre Ouedraogo, da Assembleia de Deus, que depois de uma ameaça de negar a fé, ele não abriu mão do seu chamado. Ele admitiu ir na igreja, fez a escola dominical, e depois da escola dominical, foi em fevereiro do ano passado, ele foi
assassinado saindo da igreja depois de adorar e fazer estudo bíblico. Também com ele, seus filhos e uns irmãos que estão fiéis a Cristo e fiéis a seu chamado. E queremos lembrar que nós temos um momento de conscientização missionária, um momento a gente está lembrando desses homens de fé que deram a vida por amor por Cristo. O testemunho e a proclamação do evangelho no continente. Um deles é uma igreja aprovada, a igreja do Burkina Faso. E me lembra também a todos os nossos missionários transculturais, nosso querido Filemon Edrago, e um amigo nosso, filho de um pastor do Burkina Faso também, ele foi me conterano, me promocionar da escola missionária. E hoje Filemon me mandou mensagem, ele, a esposa dele e os 3 filhos americanos, eles estão no continente americano, eles estão nos Estados Unidos. Agora eles estão orando que Deus manda eles vão voltar no campo missionário. E a gente estamos orando que Deus guia Filemon, onde que ele vai voltar. Ele estava no campo missionário no continente africano, nos países fechados. Por um problema de segurança ele saiu, agora ele vai voltar também com a esposa deles, filho deles. Amém? Então estou orando que Deus guia nosso querido missionário, pastor Filemon Edrago. Ele é do Burkina Faso, ele é da região de Koudougou. O pai dele é um pastor da Assembleia de Deus. E nós lembramos tudo do nosso missionário transcultural, não só somente da Assembleia de Deus, das outras denominações que estão servindo a Deus lá no Burkina Faso, mas também no continente africano. Amém? E que Deus seja louvado. Chers frères et sœurs, nous sommes dans un moment de louange, moment de méditation, moment d'intercession aussi pour nos missionnaires transculturels. Aujourd'hui, on va prier, continuer à prier pour nos missionnaires transculturels et aussi pour les chercheurs. Ok, les chercheurs dans le domaine universitaire, dans le domaine de l'académie, nous sentons que le monde ne va rien sans la science. Nous avons besoin de la science, de la sagesse de Dieu, au travers de la sagesse humaine, pour que certains problèmes de la société soient répondus, et cela au travers de la science. Donc aujourd'hui, nous pensons à nos pasteurs, à nos missionnaires transculturels, en particulier nos frères et sœurs qui sont sur le continent africain. J'avais en mémoire, ces quelques jours, je n'arrive plus à oublier notre père, notre pasteur, notre serviteur, le pasteur Piero Edrago, que son image a parcouru plusieurs mondes, où il est mort sur le champ de l'honneur. Il est mort sur son champ missionnaire. Il est mort dans sa vocation de pasteur. Il a été menacé, mais il n'a pas ouvert main de son appel. Il allait faire l'école du dimanche. Après le culte le matin, il a été assassiné. Lui, ses enfants, mais aussi certains ouvriers qui sont restés fidèles à lui. Et au travers d'eux, nous allons nous penser de tous nos missionnaires transculturels qui sont sur le champ missionnaire, mais aussi à toute l'Église en détresse sur le champ missionnaire. Et nous avons pensé aussi à notre frère, le pasteur, le frère Filemon Edrago, un frère en Christ du Burkina Faso aussi, mais présentement il est aux États-Unis avec sa femme et ses 3 enfants. Filemon était un promotionnaire de moi sur le champ missionnaire. On a partagé la même chambre, ok? On était dans la même chambre. Mon lit était en bas, son lit était en haut, ok? Nous étions des contarants. Et après, on a fait beaucoup de choses. On a fait des marches d'intercession ensemble au nord. Je me rappelle, et c'est des moments très forts où Dieu a parlé à nos cœurs. Donc, le frère Filemon nous a partagé un sujet de prière. Il est aux États-Unis, mais il doit retourner sur le champ missionnaire avec sa femme et ses enfants. Nous allons prier pour lui, que le Seigneur l'oriente, que le Seigneur le guide dans les nouvelles destins, dans le nouvel lieu où le frère Filemon va être. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur le garde. Amen. Bon lembrando que eu falei que estamos orando por nosso pastor, amigo Filemon, que está nos Estados Unidos, que queria voltar no campo missionário, ele, a esposa dele, os 3 filhos. E me lembra que Filemon era meu vizinho do quarto, tá certo? A gente faz seminário juntos. Eu estava, meu quarto, minha cama está embaixo e a cama da Filemon está em cima. Sempre de manhã, quando eu acordava por orar, Filemon ouvia minha oração e de vez em quando, em cima da minha cama, também tem a cama dele. Se Filemon orava, a gente entendava. E depois disso, a gente fez uma loucura. Eu e Filemon, a gente fez uma caminhada de intercessão no deserto e foi muito forte. O momento Deus falou muito com nossos corações. O momento a gente estamos motivados, a gente estamos muito jovens ainda, jovens na fé, mas também a gente teve um compromisso com Deus, com a obra missionária. Amém? E que Deus abençoe nosso irmão Filemon Edrago, que Deus lhe guia e que Deus lhe abençoe. Não lembra, hoje estamos orando também por os pesquisadores. A ciência, a gente está orando por missionários transculturais, mas também por os pesquisadores. Hoje a gente descobriu que a ciência
é uma necessidade, porque a pesquisa, através das pesquisas, algumas perguntas, alguma necessidade da sociedade são transformadas em pesquisas por responder a algumas perguntas, alguma necessidade nas nossas sociedades, na área da saúde, na área da educação, na área da biodiversidade, na área dos humanos, ok? Na área da medicina, em várias coisas. A gente precisa de entendimento científico por resolver umas coisas. Isso também é a manifestação da graça de Deus. E surtout esse momento que estamos passando pelo coronavírus, onde a gente vê que o mundo inteiro ficou paralisado. A gente acompanha aqui no Brasil, todo mundo está indo agora para a China por comprar aparelhos, porque a China foi um pouco de avanço. Ela investiu um momento em alguma tecnologia que os outros mundos não faziam, até os americanos. O mundo inteiro agora está indo por um único mercado, porque os mercados dele não conseguiram responder ou perguntar, preocupar com isso antes. E agora estamos prejudicando pela falta de estrutura. Tá certo? Porque a gente não tem conceito de pesquisas antecipados, perguntando sobre os fenômenos da sociedade e conseguir responder a esses fenômenos para um trabalho científico, para a tecnologia, antes que as coisas aconteçam. Isso também é a graça de Deus. Vamos orar com eles. É uma equipe que está fazendo um trabalho legal aqui no Brasil. A gente tem uma cloroquina, hidroquina, não sei o que, quina. Tudo isso é esse problema de perguntas. Se cada um quer marcar a marca dele, a gente não vamos entrar nesse debate. Nossa oração é por orar por todas essas pesquisas, ok? Sem interesse nenhum. Que Deus, na sua graça, dá sabedoria aos homens, mulheres que estão investindo na área de pesquisas. Esse jovem pesquisador, hoje sou pesquisador na USP, onde vi que a gente ganhou muitas bolsas lá das outras agências sobre pesquisas, sobre coronavírus. A gente quer que esses investimentos continuem, entendeu? É só muito orgulho que essas pesquisas, a gente ganhou várias bolsas que estão chegando sobre pesquisas, porque a gente pôs pesquisar. Que Deus dá muitos recursos, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. A gente vê também o continente africano, que está um pouco lesado. Que Deus abençoe e que Deus continue. Hoje é um Wolof, amém? O Wolof do Senegal, amém? Aí vamos louvor a Jesus. Esse louvor é um dialeto, é uma língua do Senegal, ok? Onde a gente vamos lembrar do nosso missionário transcultural. Mangi Yekuti Satur, o Wolof. Onde quero lembrar de todos os nossos missionários transculturais no Senegal, independamment da denominação e da cultura. Bienvenue à un moment de louange et d'adoration à notre Dieu, un moment de méditation. Nous louons sur le champ missionnaire au Sénégal, indépendamment de la dénomination. Le chant dit que je lève ton nom, Seigneur Jésus. J'élève ton nom, Seigneur. Donc aujourd'hui, notre prière aussi, c'est pour la recherche scientifique. Nous savons qu'au Sénégal, nous avons eu des bons résultats. Aujourd'hui, j'ai lu sur certains journaux qu'au Sénégal, il y a plus de guéris que de malades. Ça, c'est une bonne nouvelle, une bonne espérance. C'est là trouver que la science au Sénégal et en Afrique continue. Elle est une science, c'est des chercheurs responsables. Que le Seigneur donne la grâce à nos autorités sur le continent africain de pouvoir répondre à leurs solutions. Nous avons vu que sur les 137 malades, il y a plus de 127 qui sont guéris. Il y a 2 morts seulement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Okay? Il y a plus de guéris que de malades. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle qui honore l'Afrique, qui honore la recherche en Afrique, qui honore la science africaine.
et que le Seigneur bénit le Sénégal et aussi au travers du Sénégal, que les autres pays prennent l'exemple sur eux et que le Seigneur soit loué. A todos que estão nos acompanhando, hoje nosso momento de intercessão, estamos intercedendo por nosso missionário transcultural, mas também nosso momento de oração e de intercessão é pelas pesquisas. Ok? Hoje a gente falou que no Senegal, estamos cantando um Wolof, eu leio uma revista que falou sobre a coronavírus no continente africano. A gente estamos acompanhando um pouco a evolução da coronavírus. O Senegal tem mais curada que de doente. Tem em todo o país do Senegal, hoje, o publicado, tem 137 pessoas que são infectadas. Ok? Mas nos 137 pessoas... 137 pessoas contrataram o coronavírus e 125 estão curados, já estão altos, são em casa já. Só tem 2 casos do morto. Então a gente sabe que tem mais curada que as pessoas que ficaram. Tem menos de 10 pessoas curas. Só tem 2 casos que são mortos. 127 pessoas já estão em casa. 137 casos. A gente está saudando aí, vendo a dinâmica, a responsabilidade do campo do pesquisador. Porque isso é uma decisão política do Senegal. As autoridades já tomaram atitude já cedo. Uma sociedade muito solidária. Muitos artistas, muitos empresários investiram, fizeram doações e os pesquisadores na área da saúde, na área de ciência, no Senegal, ele tem a ciência no Senegal tem universidades de pesquisas ótimas. Por exemplo, a gente tem a Universidade de Cheikh Anta Diop. Eu, antes de vir aqui, todos os meus estudos, meu trabalho, minha posse, ia ser lá na Universidade de Cheikh Anta Diop, na área de ciência e educação, e ficou 6 meses lá. É uma universidade de pesquisa ótimos pesquisadores. Eu tive uma doença, miastenia graves. Minha doença, com todos os problemas de saúde que teve, foi diagnosticado a partir do Senegal por o professor Ndiaye, um neurólogo que é especial no continente africano. Então, a gente sai daí a dinâmica da pesquisa do Senegal, os resultados também que estão aí. Isso que a gente fala, a gente precisa orar, que Deus dá sabedoria, que Deus dá conhecimento, entendimento, mas Deus mobiliza recursos para essas pessoas fazer, porque se os senegaleses chegaram nesse resultado, de 137 pessoas, 125 estão em casa, já estão curados. Só tem 2 pessoas que são doentes. E isso também nos leva a entender outro olhar sobre o continente africano. Eu falei aqui, o continente africano, até na área da missiologia, até na área da fé, as coisas estão mudando. Tem novas capas que estão sendo escritas pela própria história. Uma coisa que a gente não pode negar, a própria história, são próprios factos. Hoje, muitos países, muitos lugares, até aqui no Brasil, a gente está se questionando sobre a fé. Uma fé circunstancial. As pessoas que são ligadas nos templos. Na Páscoa, sexta, sábado, domingo, segunda, e fez cultos online e tomou ceias. A gente fez conferências, e campanhas cultos, igrejas cheias, famílias louvando Jesus. E estão tudo na mesma dinâmica. Nada isso vai prejudicar a fé deles. Aqui tem pessoas que estão se questionando, se perguntando, ficando, não sei, todo mundo está perdido. Se atacando, se está certo ou não está certo, fazer culto online, metodologias, todo mundo quer tirar a caixa do lado dele. Olhou de olhar as oportunidades, olhou de saber que na prova Deus tem um compromisso com a igreja, aliança na igreja, e entender a sensibilidade do que onde Deus quer que a gente chegue, sobretudo no seu chamado, como igreja. E o continente africano nos ensinou que nesse momento, mesmo tem a fé, tem as igrejas que estavam orando. As primeiras igrejas africanas, muitas igrejas falam, não tem nenhum problema, a gente fica em casa, não tem cultos, mas o que acontece? Isso não vai nos mudar, nós somos uma igreja que tem cristocêntrica. E nas famílias teve ceias, teve Páscoa, teve comemoração, pregação, do mesmo jeito, não tem nenhuma mudança. Porque antigamente mesmo, a única dificuldade era as pessoas que têm famílias hostis à sua fé. Essas pessoas se sentem isoladas, ou são pessoas que se deslocaram por ir ficar numa família cristã. Então, queridos, nós estamos entendendo agora
um propósito de Deus sobre a conscientização missionária, mas também Deus com compromisso com povos, nações e culturas. Amém? A capa caiu. Hoje, ninguém pode pensar na área da ciência e tecnologia que Estados Unidos vai ser atacada, Nova York, preocupada. Os melhores laboratórios. E falei aqui sobre o professor Daniel Dumbo, o professor Hugo Baradolo, da Faculdade de Medicina do Mali, e teve muito privilégio de saber, de acompanhar um pouco o trabalho que ele fez nesse laboratório americano que está colocando a cloroquina a favor. Então, 90% desses pesquisadores são de origem africana, os campos de pesquisa são africanos. E agora, na Europa, está sendo um debate sobre aplicação, sobre observação e a avaliação desses tratamentos a partir de laboratórios africanos. Um continente que sempre foi visto como um continente atrasado. Mas hoje, o continente africano, não. Nós somos um continente de exploração, de expertise. Nós somos de experimentação, não. Somos um continente de ciências. Um continente de ciências. Um continente da fé. Fomos alcançados pelos trabalhos missionários. Mas hoje somos uma igreja matura, uma igreja missionária. Por isso que, meus irmãos, vamos pensar as nossas igrejas, lembrar do nosso missionário transcultural, mas também lembrar do nosso pesquisador. E muitos desses missionários transculturais são a maioria no continente africano, eles estão no Oriente Médio e na Ásia, tá certo? E muitos deles estão sendo firmes na fé, e isso está nos desafiando ainda mais como igreja bíblica, igreja missionária. Chers frères et sœurs, bienvenue à ce moment de louange, moment d'adoration à notre Dieu, moment de consacration missionnaire, un moment d'étude de l'imitation de la parole de Dieu, un moment aussi d'intercession. Notre intercession aujourd'hui, n'oubliez pas, c'est sur la recherche, mais aussi les missionnaires transculturels. Nous allons louer le Seigneur en français maintenant, ok? Et notre louange dit que, Seigneur, je loue ton nom. Amen. Nous allons louer le Seigneur en français. Seigneur, je loue ton nom. Bem-vindos a ce momento de concentration, momento d'adoração e momento de meditação a nosso Deus. Pastor missionário Moussa Diabaté, somos servos de Deus aqui na Igreja da Assembleia de Deus, Ministério Ferreira, em São Paulo, onde trabalhamos sobre a diáspora, missão, povos, nações e culturas. E que Deus abençoe esse momento de devoção, esse momento de meditação da palavra de Deus, esse momento de intercessão. Senhor Jesus vem do céu para a terra. Da terra ele morreu. Ele foi na cruz. Na cruz ele foi na túmulos. Da túmulos ele ressuscitou. Ele foi no céu. Ele está sentado no direito do Pai. E ele vendrá buscar sua igreja. Esse é o nosso louvor. Em francês. Senhor, je lève ton nom. Senhor, glorifica seu nome. É um moment de constatation missionnaire, é un moment d'adoration à notre Dieu. Nous rendons hommage à tous nos missionnaires transculturels, aux missionnaires sur le champ, les peuples, nations et cultures. C'est le pasteur missionnaire Moussa Diabaté, je suis serviteur du Seigneur ici à l'église des Assemblées de Dieu, au Brésil, où nous servons la diaspora, mais aussi nous travaillons sur la concertation missionnaire. Bienvenue à ce moment de louange, adoration à notre Dieu, un moment aussi de méditation de la parole de Dieu. Seigneur, je lève ton nom, un moment aussi d'intercession. Donc aujourd'hui, n'oublions pas, nous allons continuer notre étude biblique sur la carte des Éphésiens. Nous sommes au chapitre 2, nous allons méditer du verset 1 au verset 10. Sur une église biblique missionnaire, de la dépravation totale à la grâce de Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse.
Glória a Deus, glória a Deus. O momento de louvor, o momento de adoração. Esse louvor me lembra muitos momentos de conferências missionárias transcultural, onde a gente canta esses louvores. E me lembra nos vasos da Jucum, nos vasos, nas escolas, nas vigílias de intercessão da ABU, onde de madrugada a gente louva em nome de Jesus vários povos, nações e culturas. Momentos ímpares do campo, um momento ímpares de motivação da fé, acreditando em Deus na prova, porque muitas dessas conferências acontecem na condição da perseguição, mas a gente teve uma fé em Cristo, a gente somos alegres, sabendo que estão fazendo o propósito missionário, estão fazendo uma coisa da vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Então, meus irmãos, o momento da conscientização missionária, esse momento de louvor, a gente tem dedicado o momento de intercessão a nossos missionários transculturais. Hoje a gente orou por o missionário Filemon, que está pedindo uma orientação de Deus por voltar no campo missionário, um conterrâneo nosso, um amigo nosso, mas também com vários missionários que estão querendo definir as suas campos missionários. Amém? Vamos também lembrar dos nossos pesquisadores. Pesquisas são vivências, são realidades, são problemas de sociedades que são transformados em pesquisas por procurar soluções, por responder a alguns pedidos de saúde na área de educação, na área ambiental, independente da área. As pesquisas são necessárias porque elas antecipam a vivência, mas também elas criam condições de seguranças pelo ser humano numa sociedade democrática, uma sociedade evolutiva, que tem cada dia seus desafios. Esses desafios, junto com as pesquisas, a sociedade convive com esses desafios. Mas sem pesquisa, sem resultado das ciências, esses desafios vão ficar fatais por vários. Ok? Por isso que a gente vai continuar orando por os missionários transculturais. E hoje nossa intercessão é orar também por pesquisadores de todos os continentes. Amém? Estamos falando dos pesquisadores do Senegal, porque o Senegal está fazendo um trabalho e resultado muito legal. Um país do continente africano. Você vai ver, os maiores continentes, os maiores países estão se questionando ainda, estão perdidos. Ele tem tecnologias, ele tem ciências, mas aí a gente tem que definir e perguntar, questionar no espaço de pesquisa desses países. Porque se for dinheiro, você tem dinheiro. A América e os Estados Unidos têm um país, mas hoje estão perdendo o foco. Ele precisa de apoio do fora do continente por se sustentar na área da saúde e de seguranças. E hoje o Senegal mostrou o exemplo o mundo inteiro, no continente africano, um dos países pobres do continente africano, onde a gente tem 137 casos do coronavírus, 125 são curados, já estão em casa, tem 2 que são só mortos, tem umas 10 pessoas que estão ainda internadas, ainda estão sendo tratados fora de risco e estão sendo monitorados nos hospitais. É isso, pesquisas, porque no Senegal temos professores, temos pesquisadores do continente africano, de vários países que estão no Senegal, nas melhores universidades, com laboratórios que foram conquistados com políticas públicas de vários anos. O primeiro presidente do Senegal, Léopold Sédar Senghor, é acadêmico, ele é professor universitário. Muitos desses presidentes chegaram com ideia da ciência, com inovação científica, eles investiram na educação, ok? São pessoas que acreditam na valor da educação, não são uma pessoa que caiu, não, são pessoas da sala da aula, são pesquisadores, como no Mali. Modibo Keïta é professor, tá certo? O último presidente, Alpha Oumar Konaré, que foi presidente da União Africana, é professor universitário. A esposa dele, Adamba Konaré, é professora universitária. Tá certo? Então você vai ver que hoje a gente está beneficiando do fruto de uma mentalidade de inovações científicas nesse espaço social dessas nações africanas. E isso está desafiando e questionando também alguns aspectos democráticos de alguns continentes. E você vai ver o continente europeu hoje tem debate sobre uns laboratórios, onde o continente africano falou não, a gente não concorda que sejam aplicados ou experimentados alguma coisa. Não. Se você quiser, nós temos nossas respostas, nós temos o resultado de nossas ciências. Se você quiser, uma cooperação científica, onde a gente vai trocar as experiências.
Aí você está vendo uma responsabilidade, uma voz do continente africano, sobretudo na área de pesquisa que se fez entender. Vamos continuar orando, que Deus abençoe também nosso Brasil, nosso laboratório de pesquisa, nossos jovens que estão recebendo pesquisas. Recebemos um grande apoio do governo, uma federal investimento na área de pesquisas, na área de ciência. Eu tô na USP, a gente acompanha, a gente recebeu só no meu programa várias bolsas, várias coisas, onde tudo condições financeiras por investir na área da pesquisa, amém? Então isso é uma boa futuro, um espaço de segurança, um melhor caminho que estamos seguindo até aqui, lembrando do nosso missionário transcultural também, que tem chamado de Deus, que estão fazendo a obra de Deus, porque uma sociedade também sem Deus não vale. A ciência sem Deus não vale. Amém? Que Deus abençoe e que Deus abençoe os missionários a levar essas boas notícias do Evangelho de Cristo, esse Evangelho da graça, mas também o Deus abençoe nossa ciência, onde os homens e mulheres, com a sabedoria em mãos, vão ser usados para Deus na sua graça comum para agir na favor da sociedade e das nações. Amém? Chers frères et sœurs, nous revenons à notre moment de méditation de la parole de Dieu, un moment de conscientisation missionnaire. Je suis pasteur missionnaire Moussa Diabaté. Aujourd'hui, on est en train de prier, ce que je suis en train de dire en portugais, on est en train de prier et méditer aussi, prier pour les missionnaires transculturels et aussi nous avons une pensée pour les chercheurs. Aujourd'hui, je suis chercheur, je suis professeur-chercheur à l'Université de São Paulo, ici au Brésil, où vous voyez que la science est en train d'être valorisée et où vous allez voir dans beaucoup de pays, la science aujourd'hui est devenue vitale parce que la science, sans science, le monde ne va pas. Parce que aussi la science crée des conditions de sécurité, de stabilité démocratique, mais aussi d'évolution sociale pour une société en plein développement. Et au travers de la science, les épreuves de la société sont moindres. Mais sans la science, ce serait vital pour les sociétés. Donc nous voyons l'importance de la science et de la recherche et nous voyons qu'au niveau du Sénégal, au niveau des pays où vous allez voir que c'est des personnes qui ont beaucoup compris cela, vous allez voir que même dans les problèmes sociaux, étant des continents, dans un continent pauvre entre guillemets, vous voyez que le résultat de la science est beaucoup plus frappant. Okay? Aujourd'hui, cela honore l'Afrique. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup de gens continuent, même la mentalité, le discours a changé. Vous allez voir des jeunes étudiants, des jeunes chercheurs qui sont en train d'avoir un langage de responsabilité au niveau de la science, au niveau de la recherche. Par exemple, j'ai accompagné certains débats sur certains réseaux, sur certains mouvements sur le continent africain et le continent européen, où l'Europe veut expérimenter certains de ses projets scientifiques. Et l'Afrique dit non, nous ne sommes pas un champ d'expérimentation. Si vous voulez, nous avons nos résultats de recherche. Et voilà, nous allons aller vers une coopération scientifique. Et là, ça devient plus responsable. Ça ne serait pas un lieu d'expérimentation, mais l'Afrique serait encore une source de recherche. Okay? Elle va avoir à donner ses sources, elle doit avoir ses fondements, ses théories de recherche, et cela peut être aussi appliqué où que cela se veut, dans un monde démocratique, sans frontières, où la science est universelle. Mais aussi nous avons besoin de la mission, parce que la mission sans Dieu, le monde sans Dieu ne va pas. Nous avons besoin de Dieu, d'une foi en Dieu, mais aussi d'un monde sécurisé au travers de la science. Amen. Nous allons prier, et nous avons déjà prié, et nous allons méditer la parole de Dieu maintenant dans la carte de Paul écrit aux Éphésiens. Sur le chapitre 2, nous sommes au chapitre 2, le verset 1 au verset 10. Nous allons le lire en français et nous allons méditer en portugais. Après, nous allons reprendre la méditation en langue portuguesa, ok? Donc, queridos, bem-vindos ao nosso momento de concentração missionária. Agora vamos começar nossa meditação. Vamos ler a francês e vamos meditar isso em língua portuguesa. E depois a gente vai pegar também a língua francesa, ok? Porque a gente viu que nós precisamos de acelerar um pouco, porque nosso horário mudou, porque tem compromisso depois acadêmico, que tem que entrar às 4h30 e tem que ter uma reunião a partir daqui, que eu vou participar da universidade e mais tarde tem aula online, ok? E a gente chegou mais cedo
porque a gente tem que administrar um pouco o tempo. Mas Deus também sendo glorificado. Então vamos ler em francês. Nós somos as cartas de Paulo aos Efésios. Estamos no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Você que está com sua Bíblia, você vai nos acompanhar. Eu vou ler em francês, os demais também nos acompanham uns outros idiomas. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le principe de la puissance de la chair, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions okay. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous, qui étions morts de nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce et par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ par des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Queridos, bem-vindos a esse momento de consagração missionária, momento de adoração ao nosso Deus, mas também momento de meditação da palavra de Deus. Você que está nos acompanhando, estamos meditando a carta do Paulo aos Efésios. Estamos no capítulo 2, estamos meditando do versículo 1 ao versículo 10. Hoje a gente vai falar sobre uma igreja bíblica missionária, da depravação total à graça de Deus. A gente apresentou a carta do Paulo. A gente falou que os 3 primeiros capítulos tratam de doutrinas. E a gente tratou do versículo 1 2 aspectos muito importantes dessas doutrinas, que é a doutrina da eleição, mas também a predestinação. Um resumo, a gente falou que a doutrina da eleição, do capítulo 1, versículo 4, que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Deus elegeu seu povo antes da fundação do mundo, antes que nada. Não tem passado, não tem a destinação é uma obra da vontade de Deus, exclusiva de Deus, ok? De Deus soberano, criador. Antes que nada foi criado, ele elegeu um povo. Uma realidade hoje que é uma realidade da igreja verdadeira, uma igreja bíblica, uma igreja universal, igreja do corpo de Cristo. Outra essa verdade é real por Israel, em Deuteronômio 2 Rei. No Novo Testamento isso é explícito. E na teologia de Paulo isso se sente claro. E hoje, meus irmãos, a gente vai continuar a falar do Paulo que está escrevendo para os irmãos, tá certo? Você vai ver que ele escreveu de maneira clara, ele fez umas orações. Você vai ver do capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23, Paulo deu graça a Deus. E ele orou para a igreja que está na Éfeso, que é a destinador dessa carta. A igreja que está na Éfeso, ela está preocupada porque o seu pastor, o missionário Paulo, estava preso. E Paulo escreveu essa carta da cadeia, onde ele está preso na Roma. Ele está preso pelo amor
da pregação do Evangelho de Cristo. Ele pregou Cristo Senhor, tá certo? Num contexto onde essa senhora de Cristo é mal visto. Aí ele foi preso e condenado pela mensagem das boas notícias, do mensagem da graça, da fé em Cristo. E Paulo vai pedir uma pena na Cesareia, de 55-59, de 60-61, ele estará em Roma, onde ele vai escrever várias cartas, como a carta dos Colossos, a carta a Filemão, mas também essa carta aos Efésios. E você vai ver, antes do capítulo 2, Paulo vai fazer uma oração e ele vai fazer umas 3 pedidas a Deus. Outra em favor da igreja que está na Éfeso. Uma igreja que ele plantou, o ano 53 até 56. Uma igreja que ele conhece. Mas uma coisa que foi feito muito importante, bem que Paulo era longe da igreja, porque foi um ano 60. Ele saiu de lá no ano 56, 57, por ir por Jerusalém. Então, faz 3 anos que ele não estava lá na igreja. Mas a falta de Paulo não impedia a igreja de crescer, de triplicar. A igreja era firme na fé. Aí você vê que Paulo dá graça a Deus no versículo 15 e o versículo 16 e também 17. Paulo dá graça a Deus pela fé em Cristo das irmãos que estão na Éfeso. Mas também você vê, fala 18, 19, 20, 23, Paulo vai começar a pedir orações, ele vai orar por eles, como pastor, ele que está preocupado com seus ovelhos, ele vai orar que Deus dá um espírito que encheia o espírito da graça, do conhecimento de Cristo na igreja, que a igreja conheça a Cristo mais e mais, que o Espírito Santo encheia a igreja da Éfeso do conhecimento em Cristo. Depois, segunda oração que Paulo fez, Paulo pediu que Deus dê um entendimento. Uma coisa é conhecer a Deus, mas uma coisa é não ter entendimento. É a pior coisa que acontece. Você como uma sala de aula. Você como na área pedagógica. Eu trabalho com formação dos professores. Não adianta dar conhecimento, se a pessoa não tem entendimento da aplicação e da teorização de maneira concreta, contextual de cada caso. Senão não vai servir nada. Tá certo? Isso como hoje a gente orou por pesquisas. A pesquisa é uma coisa, um conhecimento, entendimento do teoria. A pesquisa é um laboratório de experimentação, da aplicação da teoria. Tá certo? Isso é pesquisa. O laboratório da pesquisa é o quê? Pega uma coisa, teoria, e para dessa teoria ir lá no concreto. É isso o laboratório. E do concreto, você vai pegar uma situação e transformar por responder e resolver o problema. Tá certo? Então, Paulo falou à igreja, eu quero que Deus orando que Deus Pai da glória, em Cristo Jesus, enche vocês de sabedoria, de conhecimento, de entendimento. Amor a Deus, conhecer a Deus, segundo o pedido de oração do Paulo para a igreja de Efésio, será ter entendimento. E terceira oração que Paulo fez por a igreja que está na Éfeso, antes do capítulo 2, por entender um pouco o contexto, é que Paulo era que Deus leva a igreja, através do Espírito Santo, o Espírito Santo leva a igreja a ter entendimento de seu chamamento, de sua chamada nos princípios de eleição. Que Deus dá um entendimento à igreja, não só entendimento da escritura, o que está revelado da vontade de Deus, mas também que Deus leva a igreja a entender a sua própria responsabilidade, o chamamento, a sua esperança. Onde estamos indo? Então hoje eu falo com o crente, depois que você morre, onde que você vai estar sua alma? Um crente deve saber isso, meu irmão. Um crente que não sabe isso, onde que ele vai estar depois da morte? Meu irmão, Tá difícil. Ora, te fala a verdade. Hoje a gente aplica 90% das pessoas, as pessoas não têm fonte, não têm fundamentos. Aí Paulo fala, não, isso é falta de quê? De conhecer a Deus. E segunda também é falta de ter entendimento. E o chamamento vai ter contextos aplicáveis num contexto onde o ser humano é fundamentado em Deus. E segundo, ter um entendimento da vontade de Deus. Terceiro,
conhecer a sua própria identidade como elite. E sabendo também que Deus predestinou, antes da fundação do mundo, aí a predestinação e a eleição aí são juntos. Não seulement Deus separou, me escolheu como povo. Meu nome está escrito. A obra de Cristo, a sua nascimento, a sua morte, a sua ressurreição, foram coisas lá antes da fundação do mundo. Cristo não morreu em Páscoa, não em abril, não. Páscoa existia antes da morte de Cristo. Tá certo? A comemoração é uma cultura judeu-cristã. Essas culturas, essa religião existia. Mas uma realidade que existia antes de tudo isso, antes que a religião existia, é que o princípio era estabelecido para um projeto de Deus ele mesmo, na sua vontade soberana, através da eleição de um povo. E a predestinação é obra que Deus já preparou na avança, como nos diz o capítulo 2 agora de Éfesos, 8, 9, 10. No avanço, Deus preparou obras que a gente vai viver e praticar. O chamado de Deus, que Paulo quer estar falando aqui, é um chamado exclusivo do povo de Deus, eleitos e predestinados, chamado para Deus a viver uma vida em Cristo, num chamamento, num conceito missiológico estabelecido pelos princípios e valores estabelecidos por Deus. Aí você vai entender agora o tema que a gente vai abordar hoje sobre a depravação total, ou a humanidade é depravada. Esse é o conceito em que a gente vai entender essa manifestação dessa graça, essa boa notícia do Evangelho. Essa boa notícia do Evangelho da graça. O Evangelho da graça, o mensagem do Evangelho de Cristo, o Cristo terá sentido um lugar onde tem uma vida depravada, uma vida de morto. A vida tem sentido quando tem morto. Por isso que você vê muitas pessoas começam a chorar depois da morte. Aí eles dão valor, porque eles agora já era. Mas, meu irmão, aqui uma coisa que é muito importante que Paulo escreve para a igreja que está na Colossos. São 3 pilares que a gente precisa entender. Os 3 pilares, os 3 fundamentos sobre quem eu vou enfatizar esse tema. O primeiro é Deus. Segunda é as boas novas da graça de Deus, de amor de Deus. E a terceira é a glória de Deus, meu irmão. Por entender a depravação total da humanidade sem Deus e entender o amor, a boas notícias da graça de Deus manifestado em Cristo Jesus, a gente precisa ter 3 entendimentos. O primeiro entendimento fundamental é Deus. A criação deve a sua existência por Deus, para Deus e para Deus. E Deus deve ter o centro, mas também Deus tem na origem de todas as coisas, do entendimento, até da nossa depravação. A nossa depravação vai ter sentido, vai ser percebido se a gente percebe a grandeza e a santidade do Deus soberano. Mais eu contemplo a Deus, mais eu entendo a grandeza de Deus, mais eu descubro quanto eu sou pequenininho. Na frente da santidade de Deus, é como espelho, aparece a nossa nudeza. A gente fica nua. Nossa vergonha. Nossos morais. Nossos atos. Culturas. Valores. Princípios. Que medidas os princípios e valores de Deus comprovam uma depravação total da humanidade inteira. E não tem uma pessoa, não tem uma cultura, não tem uma nação, não tem um povo que saiu desse princípio.
Nós éramos pelo pecado. A depravação total. O mundo é morto. Insensível a Deus. Nenhum de entendimentos. Porque o morto é morto, meu irmão. O morto não tem orelha por ver. Ele não tem olho por chegar. Ele não tem nariz por sentir. Ele não tem língua por ter sabor. Os mãos não têm tocas. Somos mortos. Num estado de depravação total. Da perdição total. Da separação total avec Deus. Sem Cristo, éramos perdidos. Aí Paulo vai começar. Ele vos deu vida, estendo-vos mortos nos vossos delitos e pecados. Meus irmãos, nós que andando, outro segundo o curso desse mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andamos. Outraro, quando você pega o versículo 1, 2, 3, Paulo expõe uma vida não somente da humanidade embaixo da ira de Deus, mas também do nosso estado como criação de Deus, do Filho do Homem, embaixo no tempo da condenação, mas também no tempo da ignorância, antes que, através do Espírito Santo, não foi selado, não foi tocado pela palavra de Deus que foi pregado, nós éramos também mortos. Mas nessa perdição, como já teve um projeto de Deus, antes da fundação do mundo, nas graças de Deus, a gente viu os 5 pontos na área da eleição. Um dos pontos é que essa ação da eleição foi de maneira pessoal. Deus teve um encontro pessoal de cada eleito, através da mensagem da pregação das boas notícias, do mensagem da graça, da proclamação de mensagem do evangelho da graça em Cristo. A pessoa ouve o mensagem da graça. Através dessa mensagem da graça, os eleitos teve um privilégio, que o Espírito Santo vai dar entendimento a eles, por entender o que? A seu estado de depravação total. Entendeu? E saiu dessa depravação por viver na vida de eleitos, incluso num projeto global da igreja, formado pelos eleitos. E agora vão andar como predestinados, como obras agora, conscientes que todas as obras que vão viver são obras que são já previstas por Deus pela avança. E aí, quando você observa, você vai ver que isso foi pelo meio. Que é isso que a gente falou na eleição. A eleição e a predestinação são cristocêntricas. E aqui também a gente vai entender que essa obra, por nós entender a nosso estado de depravação, mas também beneficiar, ter entendimento da maravilhosa graça de Deus, e sair do nosso estado de perdição, da rebeldia, debaixo da ira de Deus, por viver nos privilégios do Filho de Deus, isso é em dom, que não é dado, é em dom de Deus. Isso é em dom de Deus. Por isso que Paulo vai orar por a igreja que está na Éfeso. No capítulo 1, do versículo 17, a partir do versículo 17, 18 e 19, ele vai começar a orar que Deus dê um entendimento. Que tipo de entendimento? Esse tipo de entendimento, meu irmão. O entendimento que leva o homem, o que eu falo os 3 pilares? A conhecer a Deus. Deus é centro de todas as coisas. Escuta bem. Nossa salvação, a graça de Deus,
Todas as coisas precisam de serviço no seu ângulo. Deus, origem de todas as coisas. É a finalidade das coisas, meu irmão. Deus criou o homem e todo homem vai voltar nesse Deus. Um dia a gente vai estar na frente dele, meu irmão. É isso que a gente não tem que vai fingir. Você não vai fingir essa lei, não. Deus é a origem das coisas e a finalidade das coisas. Segundo, entender aqui se que Paulo falou nesse estado de depravação, a manifestação desse Deus. Aí você vai entender agora uma outra linguagem que Paulo está usando aqui. Todas as coisas, que é a graça? A graça é o que Deus fez agora por nós. A graça, você vai ver que todos os verbos que vai começar a pegar, quando você pega e nós somos, você vai ver somos salvos. Deus vai começar a fazer a ação. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do amor, porquanto estamos mortos, nos deu vida. Nos deu. Deus nos deu vida. 5. Ok? Os 3, entre os que andamos segundo o entendimento, fazendo a vontade de Deus para a natureza. 4. Mas Deus, sendo rico, misericordioso por causa da grande amor, com quem nos amou. Deus nos amou. Ele não amou Deus. É Ele que nos amou, meu irmão. Olha só a manifestação da graça de Deus nessa depravação total. Deus nos amou primeiro. Tá certo? E nos amou primeiro. Por ter entendimento da nosso já antes da fundação do mundo, pela doutrina da eleição e da predestinação. Ele nos amou primeiro. Tá certo? 5. Estamos mortos. Os nossos delitos nos deu vida. Deus nos deu vida. Ele nos amou, nos deu vida. Agir de Deus, ação de Deus, meu irmão. Ele deu vida juntamente com Cristo. A vida com Cristo, como eu falo, eleição, predestinação, ela é cristocêntrica. A salvação é pelo Cristo, e só em Cristo. E aqui está sendo agora ainda firme. Esse amor é manifestado em Cristo, tá certo? E Deus nos deu vida. Essa vida o quê? Na depravação total, na perdição, embaixo da ira de Deus, deve ser como se estávamos cegos. Agora nossos olhos abriram, Deus abriu nossos olhos. Antigamente a gente estava cego, agora estou vendo. Entende um pouco a reação de Bartimeu. Tá certo? Aí você vai ver no versículo 5. E juntamente com ele nos ressuscitou. Olha a maravilha, Jesus. Olha só, você que é obra da graça, meu irmão. Deus nos amou e nos deu vida. 5. 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar no lugar celestial em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou e nos fez sentar. É Deus que fez, meu irmão. A graça, ela é Cristo, ela é de Deus, é um dom, é um dom que Deus dá. Deus nos amou e nos deu vida em Cristo. Deus nos ressuscitou. E Deus, como que Deus nos ressuscitou de quê? Deus nos ressuscitou da baixa da ira. Nós estamos na ira, mortos. Começou, éramos mortos, perdidos, cegos, ignorantes, rebeldes, depravados, embaixo da ira de Deus, seguindo os caminhos do mundo, os prazeres do mundo, sem destino nenhum, sem percepção da nova céu, nova terra. Agora, tudo mudou. Deus vem, em Cristo Jesus, nos amou. E juntamente nos deu vida. Nos ressuscitou. E junto com Ele, nos fez sentar. Nos fez sentar no lugar celeste em Cristo Jesus, meu irmão. Olha o valor que a gente tem. Olha, de depravados com ação. Por isso que a primeira coisa é conhecer a Deus. Amém? Esse é o segundo benefício. É percebido em Deus. Antes, não tem condição porque estamos ainda depravados. No estado de depravação, nós não vamos entender. O dia que eu entender isso, tudo mudou minha vida, meu irmão. Eu estou em paz, meu irmão. Não tem mais nada. A eleição, a predestinação, a doutrina da graça são realidades vivenciadas, meu irmão. Que você precisa viver.
Não é uma coisa que vai te esperar na vida eterna, quando Jesus vai voltar, levar a igreja, quando você vai ser glorificado. Não, meu irmão, lá é outro, é descanso, meu irmão. Essas coisas precisam ser percebidas, entendidas hoje, porque através disso sim, você vai entender seu papel de vocacionados, o chamamento que Paulo pediu para a igreja que está na Éfeso. Não só entendimento, a gente precisa primeiro entendimento. Ou através do entendimento, entrar no nosso vocação de igreja. Você não pode ser uma igreja feliz, uma igreja bíblica, uma igreja missionária, sem entrar no seu entendimento. Entendimento de quê? Da sua origem e do seu destino, meu irmão. Do projeto de Deus, a vontade de Deus. Aí, todas essas coisas que eu estou falando aqui, a eleição, a predestinação, meu, agora a graça, do versículo 5, 6, 7, ok? Você vai ver coisas que isso vem de Deus. Tá certo? Antes do versículo 1 até o versículo 3, você vai falar um pouco do nosso estado sem Deus. Agora, uma vez que Deus manifestou através das boas notícias, o boa mensagem do Evangelho, isso que faz que a igreja bíblica, o mensagem do Evangelho, o mensagem de Cristo, é única e diferente dessa humanidade. A única que tem esperança, a única verdadeira é Ele. Porque não tem uma religião, não tem uma ciência, não tem uma filosofia, não tem uma teologia, entre aspas, porque tem pessoas que pegam teologias achando que tem, não deve ter. Se tem uma teologia, Paulo diga, que vem ensinar contrário a isso, não esquece. Pega a teologia, coloca, joga no lixo. Joga no lixo. Se tem profeta, se tem um homem que vem no nome de Jesus e prega contrário a essas verdades, meu irmão, Paulo diga, considere ele como um falso profeta. Um mensageiro de Satanás, do príncipe desse mundo. Quem se levanta também contra essas verdades, meu irmão, ele vai encontrar quem? O dono. Ele não está lutando contra você, contra a igreja. Ele está lutando contra o dono dessas verdades, Deus. Meu irmão, primeiro Deus, a doutrina da graça é entender o que Deus fez por nós. Porque a graça não vem de nós. Por isso que ele se chama graça. É um dom, gratuito. Graça significa gratuito. Você não fez nada. Não está no seu mérito. Mas aqui ele está exclusivamente pelos eleitos. No mérito de quem? De Cristo. Por isso que eu gosto muito do versículo 5, que diz que nos eternos mortos nos deu vida juntamente com Cristo. Então Cristo vem com Cristo, nossa herança em Cristo. Tá certo? É um privilégio em Cristo. Então com Cristo, Deus nos deu vida. Tá certo? Deus nos amou em Cristo. Antes de Cristo, rebelde, depravado. Em Cristo agora, nos amou. E junto com Ele, nos deu vida. Deu vida onde? Onde estava morto. Nós éramos mortos. Agora somos vivos. Vivos com quem? Com Cristo. Aí você vai entender Paulo que diga, antigamente, quando eu não me converti, ele falou, não, Paulo é muito orgulhoso. Daí eu li, e não é eu que vivo, é Cristo que vive a mim. Falou, o cara é louco, o cara é doido. Aí você vai entender a percepção do entendimento que o Espírito Santo deu a Paulo, falando que ele vive juntamente com Cristo. É isso tudo o entendimento com o eleito em Cristo Jesus, como a igreja bíblica, com crente bíblica, a verdadeira igreja deve ter. Independente das circunstâncias, independente dos outros falam do seu passado, independente da sua origem de fé, independente da sua prática, independente da sua depravação, do estado de depravação, não tem nenhuma pessoa. Por isso, quando você vê uma pessoa que conhece a Cristo, que conhece a verdade bíblica, e não vai zumbar uma pessoa, não vai condenar ninguém, meu irmão. Por quê? Nós somos todos miseráveis. Todos éramos mortos, miseráveis, meu irmão. Perdidos. Se não for o mensagem da graça. Se não foi a boas notícias. Por isso que as notícias foram boas. A única notícia boa de humanidade encontrou, não tem notícia melhor que essa. Em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Então, temos que correr. E aí a gente vamos continuar. Do versículo
certo? Por mostrar por que Deus fez isso. Olha só a consequência. Por que Deus? A gente falou primeiro Deus, segundo a graça. A graça é o quê? Você vive na manifestação da graça de Deus no 4, mas Deus sendo misericordioso, por causa do seu grande amor, nos amou. 4, a graça, vida em Cristo Jesus. A graça ressuscitou. 6, a graça nos fez sentar onde? No lugar celestes. Quem está no lugar celestes? É Deus, meu irmão. Entendeu? A gente somos o quê? Filho de Deus, meu irmão. A gente tem o quê? Príncipes e princesas, meu irmão. Não sei o que é um. Não, meu irmão, não admite ninguém te desprezar, meu irmão. Aí você vai entender Paulo que falou, Timóteo, agora fica firme, meu irmão. Não se deixa intimidar, não. Você é viva a doutrina. Viva o ensinamento que te deu, Paulo. A doutrina que te ensinou. A doutrina, o mensagem da graça. Reconhece essa verdade. Aproprie-se dessa verdade. Porque a doutrina, meu irmão, não é teorias. Não são coisas que a gente precisa decorar. São coisas que a gente precisa viver. Doutrina é vida. Doutrina não é ensinamento. Não são só princípios. São vidas. São transformações sobre o poder do Espírito Santo. São entendimentos. São revelação sem eliminação dos mentos escuros que receberam pela maravilhosa graça o entendimento de um Deus soberano e do seu agir, que é a graça. A doutrina da graça. É o agir desse Deus soberano. Por isso que falou os 3 pilares que você vai entender sobre a depravação. Primeiro, a Deus, a ação desse Deus, o agir desse Deus, que é a doutrina da graça. E terceiro, a glória. Agora vamos ver aqui, depois de tudo isso que Deus fez por nós, ok? 4, 5, 6, 7, 7, para mostrar no século vindouros e suprema riqueza da sua graça, uma bondade para conosco, em Cristo Jesus. Não somente ele nos fez sentar, por quê? Por nos manifestar a sua graça, meu irmão. A sua bondade e misericórdia. A misericórdia são 2 palavras, miséria e córdia. Miséria e miséria mesmo ser na depravação total. Miséria, um fundo do posto. Por entender literalmente, uma pessoa cai no fundo do posto. Eu sou nômades. Vocês não têm aqui postos. No deserto, a gente tem oásis por viver, porque não tem água. E de vez em quando, se os oásis secam, tem postos, porque os colonizadores, exploradores, não sei, na época antigos, o deserto era habitado. Então você vê, são postos que fizeram postos com cimentados, mas postos profundos, profundo, porque ele construiu amba da areia, é cimentado. De vez em quando você olha o posto, você não vê o fundo. É muito profundo. É muito profundo. É diferente dos poços que a gente faz, se tem mar, se tem água, porque a fonte da água é mais próxima. Mas no deserto, como avanço do deserto, o poço fica muito profundo. A napa da água fica mais baixa. E esses poços são muito profundos. E muitas vezes, eu me lembro que a gente são pequenos, camelos, coisas, a gente vigia, coloca planta, porque se uma pessoa cair dentro, já era, não tem mais jeito. Ninguém veio atrás, acabou. Acabou. E a mesma coisa, isso foi o entendimento que teve da misericórdia. Estava um fundo do posto, isso também me ajudou, quando aceitou Cristo, a entender meu estado. Que estava um fundo do posto, já era, não tem mais jeito. E o que aconteceu? Amor, acórdia. Deus colocou a mão, porque a mão de Deus é tão longa, não tem limite. Olha só, a onisciência omnipotente de Deus. Deus é tão bondoso conosco, ele é tão misericordioso conosco, que ele manifestou seu amor. Ele colocou seu dedo longe e me tirou do posto. E essa é a bondade de Deus, ele é bom. Quando a gente fala Deus é bom, Deus é bom, aí você vai entender quanto é a nossa expressão gratidão a ele. Por que, Guito? Porque pela graça somos salvos, mediante a fé. E não vem de nós, é um dom de Deus. Aí você vai ver por que essa bondade, a grandeza, aí você vai entender
que a gente não fez de nada, porque a gente não teve nem condição de sair desse posto. E porque não tem como. Um poço profundo não tem. Porque nem tem nem esperança. Porque ninguém é louco de te procurar lá. Porque acabou, está perdido. E nessa graça, e nessa perdição sem esperança, se manifestou a esperança. E isso não vem de nós. É Deus que fez escolha dele. Nós não merecemos. Mas Deus, na sua bondade, manifestou isso conosco. E por isso que hoje ninguém tem que se orgulhar, meu irmão. Quem acompanha e vê as pessoas colocando as coisas é muita arrogância, meu irmão. O crente não deve ser arrogante. O crente deve ser humilde, meu irmão. O crente de verdadeira não pode ser arrogante. O crente deve ser humilde. Porque arrogância não tem lugar na graça de Deus, não. A graça de Deus se manifesta onde tem humildade, meu irmão. Reconhecer que a gente não tem uma pessoa que é imunizado, meu irmão. Somos pecadores. Primeiro ponto, somos miseráveis. E nisso, Deus tem bondade conosco e nos manifestou sua córdia, seu amor. E nele, esse amor, a gente vive. Isso não vem de nós. Tudo a graça, como a eleição, é da exclusiva vontade soberana de Deus. É um dom que vem o quê? Pela fé. E a fé em Cristo. Aí você vai ver Paulo orando para a igreja que está na Éfeso, que Deus lhe dá esse dom de fé. Porque essa igreja se convertisse e que essa igreja entende, tem entendimento na sua comunhão com seu Deus. Nove. Não de obra, porque ninguém se glorifica, meu irmão. Tem muitas pessoas aí que acham que estudar hebraico, estudar grego, eu gosto de estudo, eu gosto de pesquisa. Uma coisa que eu gosto é estudar. Tá certo? Mas mais você estuda, mais você descobre que você não é nada, meu irmão. Mais você conhece a Deus, como mais você entende a santidade de Deus, a purificação, se purificando, não se come, por chegar a Deus, mais você descobre sua miséria. Mais você entende a sua dependência da bondade, do dom, da misericórdia, da córdia, do amor de Deus. E aí você tem que entender o porquê descansar nele. Porque, meu irmão, isso não vem de você. Seus esforços não são nada. Eles são nada. Eles são zero esforço. Seus esforços são zero dentro do agir de Deus, da graça de Deus. Zero. Por quê? Por que Deus fez isso? Porque ninguém se glorifica. Aí você vai entender a finalidade da graça. A graça é pela glória de Deus, meu irmão. E não por homem se glorificar, não, meu irmão. Por isso que você vai ver uma pessoa sair. Não, eu sou miserável, eu chamo ele, eu ajudo ele fez isso por ele, agora ele não quer. Meu irmão, você ajudou quem? Quem te ajudou? Quem te ajudou? Ele pregou o evangelho por ele. Ele levou ele a Cristo agora. Quem te levou você por Cristo? Quem te levou a Cristo? Ou você caiu do céu, você mereceu a Cristo? Meu irmão, a gente tem uma continuidade. Todas as obras que a gente está fazendo é nada que o reflexo da graça de Deus, meu irmão. Até nas condições que você faz de proclamar a palavra. Hoje, isso que eu estou fazendo aqui é graça de Deus, meu irmão. Eu não me vejo fora disso. Isso que eu estou fazendo é tão natural. É tão natural. Que as pessoas que me conhecem sabem disso. É tão natural que eu sou louco. Por mim é natural, é loucura. É nessa loucura Deus faz. E a pessoa continua se questionando. Continua se questionando. Deus vai te ajudar a entendimento, meu irmão. Eu não tenho por mim outro caminho, outro saído. A melhor coisa por igreja, o caminho da igreja, o caminho de humildade, meu irmão. Reconhecer que a gente somos exclusivamente embaixo da graça de Deus. E Deus é a origem das coisas, mas também a graça ela é exclusivamente um Deus. É um dom, porque ninguém se glorifica. Por isso que a glória é dele e não por nós. É a finalidade da graça. Entendeu? A finalidade da obra de Deus é exclusiva que seja de Deus, porque ninguém se glorifica.
Então, o resultado, meu irmão, da sua obra missionária, do seu trabalho, das suas orações, das suas intercessões, até das suas ofertas. Das suas ofertas. Meu irmão, se você faz a sua ofrenda, se você faz a sua dízimo, por quem você está fazendo? Por quem você está fazendo? Aí você vai entender. O problema em que estamos hoje. As pessoas não estão indo na igreja, não estão dizimando. O bem vou na igreja se X está pregando. Aí a gente quer condicionar, a gente quer critérios humanos que não tem nada a ver do bíblico. Porque aqui o único critério, ok? Eu não mereço nada, eu não tenho nada, eu não sou dono de nada, eu não mereço nada. A única coisa que eu mereço é a morte. Mas o que eu tenho de Deus, gratuitamente, o amor dele. Eu sou amado por Deus antes da fundação do mundo. Ninguém pode tirar. Nada pode tirar. Nada pode impedir isso. Segundo, juntamente com Cristo, ele nos deu vida. Ninguém vai tirar isso. Nada pode tirar isso. Ele é irresistível. Que esse amor de Deus chega. Ele é irresistível. Pelo efeito do Espírito Santo. A proclamação do poder da palavra de Deus. Deus leva o pecador depravado no entendimento. Uma vez que até a vida de Cristo, morrendo com ele, ressuscitou com ele. Tá certo? Você vai entender Paulo escrevendo para a igreja, que está no Colossos, agora você sou morto e ressuscitado com Cristo, meu irmão. Tá certo? É graça, meu irmão. Agora você não só vivo, meu irmão. Não precisa ficar ligado nos questionamentos. Outros falam comer, beber, religião, dias, o que está fazendo ou não está falando. Eu uso a internet e não uso a internet. Eu sou assim, mas não sou assim. Eu ajoelho e falo língua e não falo língua. Meu irmão, cai fora. E segundo ponto, uma das realidades, além da ressurreição, é que somos sentados na direito com Cristo. Onde? Na direito do Pai. Na eternidade, meu irmão. Na nova céu, na nova terra. Seremos glorificados e perfeitos como Cristo é perfeito, meu irmão. Por quê? É isso o mérito da eleição. Porque na eleição, uma coisa que é verdadeira, que é certo, é a salvação e a santidade. Em Cristo Jesus. Mesmo lá, não é nossa santidade, porque nós não temos santidade. A santidade é um processo que é administrado por Cristo, na vida de Cristo, da elite, e progressivo. Ela é progressiva. Por isso que você vive nessa terra, não tem uma pessoa santo. Não. Por isso que hoje na nossa doutrina, no entendimento dessa doutrina, você não vai pegar um ser humano no santo aqui nessa terra, porque não tem santo, só tem santo em Cristo. Ele se santificou por nós. Acabou. Ele está sentado na direita do Pai, intercede por nós. Acabou. Não tem mais santo. O único santo é Cristo. São João, Santa Tatá, não são santos. Tá certo? O único santo é Cristo. Esse é o entendimento da doutrina da graça e da eleição. Aí, a salvação também é só em Cristo. Não tem outra salvação. A salvação e a santidade são certos só em Cristo Jesus. Por isso que não tem a glória nenhuma. A glória é a Deus. Ok? 10. Pois somos feitura dele, criado com Cristo para boas obras, o que Deus de antemos preparou para que andamos neles. Então, é a finalidade da glória, meu irmão. É com Cristo, estar criado com Cristo, em Cristo para boas obras. Isso já na eleição. Somos eleitos em Cristo, ele é cristocêntrico, preparado para obras que Deus já preparou. Essas obras já vão caminhar nessas obras, fazendo essa prática, onde é obra missionária, proclamando a Cristo. Por isso que a única mensagem exclusiva que a igreja deve pregar hoje é o evangelho da graça, meu irmão. As boas notícias da graça de Cristo. Por quê? É um evangelho, uma pregação que é cristocêntrica, meu irmão. A igreja hoje deve se ver na necessidade de voltar ao evangelho de Cristo. A mensagem missionária, meu irmão. Por isso que hoje o trabalho missionário, o chamamento que Paulo pediu à igreja que está na Colossos, Éfeso, viver, é chamamento. Viver com obra missionária, meu irmão. É diferente desse que as pessoas não entendem. Tem pessoas que acham que é obra missionária. A missão é uma empresa. Não. Meu irmão, isso você está errado. Está errado. A missão é como negócio. A gente já viu. Pessoa que vivendo de negócio. Não, meu irmão. A missão não é negócio. Tá certo? Missão é uma vida. É a vida de Cristo, meu irmão. A vida missionária é uma vida, meu irmão.
ela é diferente da sua vida profissional. A profissão é um negócio, se conquista. Você tem que estudar, tem que fazer isso. Agora, a missão é selado, o eleito é selado pela graça que recebe, o dom da fé é selado isso e você vive isso. E você vai entender em que condição Paulo, preso na cadeia, olhando de não se preocupar com ele está preocupando sobre a salvação das almas, pregando. É loucura. Você vai entender os apóstolos, o único Filipe lá no deserto da Etiópia, sozinho no deserto, atrás de uma pessoa, não tem nem medo se a pessoa ia matar ele, se a igreja está sendo perseguida, e não ficou medo, começou a estudar as escrituras com essa pessoa. Você vai entender também o apóstolo Paulo, na todas suas dinâmicas missionárias, as cadeias para que ele passou, os Pedros, Tiago, irmão biológico de Cristo, que morreu um dos primeiros mártires, os apóstolos, todos estavam ciência do seu chamamento. Não é empresa, meu irmão. É as verdadeiras igrejas. Quando você pega a história das missões modernas no 19º século, mais de 85% dos missionários, quando você vê nos países europeus como Londres ou Inglaterra, eu estava falando com um amigo meu, que é na Inglaterra, um missionário da igreja anglicana, que estava no campo, ele saía agora, ele está esperando com esse problema da coronavírus, e não conseguir pegar voo, aí ele está esperando. A gente conversa. E você vai ver que 85% dessas pessoas que viajaram tem um ponto de chegada. Ele dava carta de despedido, meu irmão. O missionário despedia, meu irmão, porque não sabia quanto ele voltava. Ele entregava literalmente a sua vida a Cristo, meu irmão. Ele é salvo, e acabou. Ele abriu mão da família, ele abriu mão das coisas. São malucos. São doidos por Cristo, meu irmão. Por isso que hoje, só é missionário que é doido. Doido no sentido que não tem... Você precisa de nadar contra ventos, contra mares. Tem uma pressão muito grande sobre a obra missionária. Hoje tem um desânimo na área de chamamento da obra de Deus. Na Europa, por exemplo, caiu. Não pode se falar de avivamento missionário, não pode se falar do John Wesley, não pode se falar dos reformadores lá na Europa hoje. Não tem estrutura, não tem espaço. Tem lugar mesmo, se você não vigia, você vai ser preso e condenado. Mas eu estou falando de uma igreja bíblica, uma igreja missionária, uma igreja que está atrás dos ensinamentos bíblicos, atrás dos ensinamentos dos apóstolos, mas também dessa vocação dos eleitos e predestinados, mas também que receberam as boas notícias do Evangelho da graça de Cristo. E nele, o versículo 10 nos diga: pois sendo feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, em que Deus de antemão preparou, porque andamos nele. Quais são essas obras? Ouvrage, aqui em francês a palavra ouvrage, somos seus ouvragens. Sabe que são feitos na mão uma coisa que ele é dono. Ouvrage, eu fiz com ouvrage de semente. Eu fiz com minha mão. Um artista tem uma obra dele, a marca dele. Se você pega o versículo em francês, que diga, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé. Ouvrage, esse aqui é meu livro. Esse livro, as pessoas que acompanham escrever livro, esse é meu livro, sou autor do livro, tem meu nome, é meu ouvrage. Tá certo? É meu livro, eu que escrevi. Então não tem como. É essa que a gente entende o trabalho, esse que faz a dinâmica, a motivação do nosso trabalho missionário. E todos que vivem um missionário, imagina, meu irmão, você não está sozinho, mãe. Todo mundo está abandono. Pode ter crise. A igreja não pode mandar oferta missionária. As pessoas podem ter cortar seu suporte. Mas escuta bem, você ouvraja, você é futura de Deus, você é frutura de Deus, você é ouvraja de Deus, Deus que te criou. Em Cristo Jesus. Deus te chamou e Deus cuida de você. E que Deus abençoe vocês e que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de méditer la carte de Paul aux Éphésiens, où nous sommes en train de traiter la doctrine de la grâce. Une chose qui est très importante, mes frères, c'est que la carte de Paul, quand Paul a écrit à l'église qui est à Éphèse, Paul a écrit dans des conditions missionnaires, Paul était pris. Et ici, vous allez voir du verset 1 jusqu'au verset 3, les conditions dans lesquelles Paul a écrit par rapport à la dépravation de l'humanité. Nous sommes dans une humanité dépravée, où nous sommes tous perdus, nous sommes morts, nous sommes des rebelles, dans un monde rebelle,
dans un monde où les valeurs et les principes de nature contre Dieu sont essence. Et du coup, nous vivons en bas de la colère de Dieu et la condamnation de Dieu. Ça, c'est l'humanité sans Dieu. Voilà pourquoi il y a 3 points qu'on a besoin d'entendre. Pour entendre la doctrine de la dépravation totale et de l'élection, vous devez savoir que l'origine de toute chose est Dieu. Dieu est l'origine de toute chose. Il est l'origine et il est la finalité de toute chose. Le deuxième point, c'est par rapport à la grâce de la bonne nouvelle en Christ Jésus. La grâce de Dieu par la bonne nouvelle en Jésus-Christ. 3, c'est la gloire de Dieu, la finalité de cela. Dieu a fait exclusivement tout pour que la gloire reste à lui. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Et le verset 1 au verset 3, vous allez voir que Dieu, dans sa grâce, Paul a présenté la situation dans laquelle l'église d'Éphèse était. Tous les frères de l'Éphèse, c'est des gens qui sont convertis d'autres religions, d'autres croyances. Et Paul les a dit, regardez comment vous étiez. Et moi aussi, j'étais comme vous, avant. Mais aujourd'hui, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, jusqu'au verset 7, donc vous allez voir ce que Paul, la grâce de Dieu a fait. Paul a dit aux Éphésiens au verset 4, maintenant, nous sommes assis à la droite de Dieu. Je vais prendre du verset 4. Nous sommes, voilà. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Regardez, première chose, Dieu nous a aimés. Ça, c'est le message de l'évangile. Ça, c'est la doctrine de la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est quelque chose que Dieu fait. Quand vous prenez le verset 4, le verset 5, 6, 7, vous allez voir ce que Dieu a fait. Voilà pourquoi la grâce, comme l'élection et la prédestination, sont dons de Dieu, sont exclusivement à Dieu. C'est l'action de Dieu dans l'humanité déchue. C'est l'amour de Dieu manifesté dans la misère de l'homme. Ok? Donc Dieu nous a aimés. Donc le verset 5, il continue. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie. Nous a rendu la vie. Regardez les verbes utilisés. Nous aimer, nous a rendu la vie. Okay? Car par grâce, nous a été sauvés. Nous a sauvés. 6. Nous a ressuscités ensemble avec Christ. Ok? Vous allez entendre Paul qui va écrire pour l'église de Colossiens, il va les dire, écoutez, vous étiez, par les eaux du baptême, vous êtes morts, restés en Christ. Ok? Et maintenant, il va les dire, nous sommes et nous fait asseoir. Dieu nous a aimés, nous sommes ressuscités en Christ, Dieu nous a donné la vie en Christ, il nous a ressuscités en Christ et Dieu nous a fait à l'asseoir dans les lieux célestes. Regardez la position que nous avons aujourd'hui par la grâce. La grâce de Dieu, c'est comme si tu prends quelqu'un dans la misère et tu le fais mettre dans des trônes. Tu le fais asseoir sur des trônes élevés. C'est comme si tu prends quelqu'un. Moi, j'ai grandi un peu dans le désert. Je me rappelais quand j'étais à Inekar, il y a des grands postes, des grands puits profonds là dans le désert. C'est des profonds qui sont faits par hydraulique. Hydraulique, c'est des sociétés qui puisaient de l'eau parce que les gens mouraient de soif. On mettait des puits en ciment, mais des puits très profonds. Et des fois, dans la sécheresse, tu vois que quand tu regardes là, tu ne vois même pas le fond du puits. Et des fois, si un animal tombe, on ne touche pas parce que la personne va mourir. Et de cela, c'est comme si tu es au fond du poste, Dieu met sa main et Dieu te tire du puits. Ça, c'est le cordia, la misère. Quelqu'un qui est au fond du poste, cordia, la misère, et misère, cordia, amour de Dieu, qui se manifeste dans la misère. La misère, c'est le fond de la fin du poste. Et cordia, au amour grandiose de Dieu, Dieu met sa main et nous tire du fond du poste. Dans un moment où on n'a plus d'espérance, la seule espérance, c'est Dieu. Donc, c'est très important pour entendre la doctrine de la grâce que Dieu est notre origine. Il est l'origine de notre espérance. Mais c'est Dieu qui nous a créés. Et la finalité de toutes choses est Dieu. Et cela aussi se manifeste par un amour. Et cette manifestation d'amour qui s'appelle la grâce, c'est le bon message de l'évangile. Le message de l'évangile, c'est ce qui fait la différence entre le christianisme et les autres religions. Ce qui fait que le christianisme n'est pas une religion, mais une relation d'un Dieu, amour, avec un monde dépravé. Donc, le christianisme n'est pas une religion. Parce que vous allez voir dans la religion, les 90% des religions, c'est l'homme qui cherche Dieu. C'est l'homme qui fait pour atteindre à Dieu. Et dans la religion chrétienne, c'est différent. C'est Dieu qui fait tout pour recevoir l'homme. Ça fait la particularité du christianisme. Et cela ne vient pas de nous.
quand nous dit Éphésiens 2:8, c'est un don de Dieu. Pourquoi? Parce que personne ne se glorifie. Parce que l'œuvre du salut, elle est christocentrique. Elle est exclusivement en Christ. Voilà pourquoi tout ce que tu fais, de ta sainteté, de ta perfection, de tes dons, de tes offrandes, ne peuvent avoir un sens que lorsque tu les fais seulement pour devoir de gratitude, de reconnaissance à Dieu. Parce que rien de cela peut égaler ou te donner le mérite d'avoir l'amour de Dieu. Et en plus, la résurrection, la vie, et aussi te faire asseoir comme des princes et des princesses à la gloire de Dieu. Amen. Donc mon frère, ma soeur, le verset 8 nous dit que, écoutez, avant de monter au siècle dans l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc Dieu, tout cela manifeste la bonté de Dieu. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Amen. Donc tu comprends ce que j'ai expliqué ici. La grâce, c'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de nous. Pourquoi? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ par des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Mais aussi, il y a afin que personne ne se glorifie. Le verset 8. La grâce est un don de Dieu. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de nous. Pourquoi? Pour que personne ne se glorifie. Tu sais que les hommes s'aiment se glorifier. Et un chrétien n'a pas besoin de se glorifier. Le vrai chrétien, là, il est humble. La marque du chrétien en Christ biblique, c'est l'humilité. Parce que si tu es humble, là, tu ne vas pas lever ta main. Parce que tu vas savoir que tu es misérable. Tu es perdu. Tu es pécheur. Ça, c'est la marque de la grâce de Dieu. Ce n'est pas la honte. Un chrétien reconnaître ses limitations, reconnaître ses erreurs, reconnaître que tu es misérable, c'est la marque que tu as le Saint-Esprit en toi. Le contraire, tu es encore dans la chair. Et tu veux tutorer des mérites. Non. Le chrétien n'a pas de mérite. Tu vas entendre encore l'apôtre Paul qui dit que maintenant, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu vas dire que Paul est orgueilleux? Non, il n'est pas orgueilleux. Paul a entendu la portée, la grandeur, l'autorité de Christ et la divinité de Dieu, l'œuvre exclusive de Dieu dans la grâce et la finalité, le verset 10, c'est la gloire de Dieu. Et Dieu ne partage pas sa gloire, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi la gloire est à Dieu tout seul. Toute la gloire est à Dieu. Et à lui seul. Et de lui seul. Voilà pourquoi la grâce aussi est de lui. Pour que personne ne se glorifie. Parce que s'il partage ta gloire, s'il a besoin de ta bonté, de ton intelligence, de ton intelligence, de ta sainteté pour faire ça, ou de ton œuvre, ou que tu payes ton salut, après tu vas dire non, moi j'ai payé des millions pour mon salut, donc je mérite. Non, Dieu n'a pas besoin de cela, pour que tout ce que tu as comme richesse, c'est zéro devant Dieu. Ta sainteté, voilà pourquoi la sainteté est un processus. Dans l'élection, on a vu que la sainteté et le salut sont des actes accomplis vrais en Christ Jésus. Parce que Christ est le salut. Il n'y a pas un autre nom par lequel on peut être sauvé, sinon par Christ. Et Jésus, lui, se fait saint pour que l'Église, le corps de Christ, soit vu sanctifié aux yeux de Dieu. Nous allons continuer le processus. Voilà pour qu'aucun chrétien sur cette terre, aucune église sur cette terre, aucun homme sur cette terre peut être saint. Voilà pourquoi dans la doctrine, notre doctrine, dans cette doctrine, il n'y a pas de saint. On ne peut pas prendre un être humain comme saint, indépendamment de ton appel, indépendamment de tes dons ministériels. Tu ne peux pas être saint. Il n'y a qu'un seul saint qui s'est sanctifié, c'est Jésus-Christ. Il s'est sanctifié pour l'Église. Et nous vivons dans l'œuvre de sanctification de Christ jusqu'au jour où Jésus va venir glorifier son Église. Là, oui, nous serons parfaits. Parce qu'au ciel, il y aura plus. Le processus de sanctification ne va pas continuer dans le nouvel ciel et la nouvelle terre. Non, ce serait fini. Au niveau des nouveaux cieux et nouvelles terres, on va vers ce qu'on appelle la fin du processus de sanctification qui est la glorification. Nous serons glorifiés avec le Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. J'espère que ces moments de grâce vont te servir dans ta foi chrétienne pour avoir une foi équilibrée. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, bon, je fais cela. Non, tu dois faire cela et cela doit motiver la prédication de l'évangile. Quand tu vois quelqu'un sans Christ, quand tu vois quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la bonne nouvelle de Christ, tu dois le voir comme une personne qui est encore sur la colère de Dieu. Et qui des mêmes choses que Paul a dit
au verset 1 du chapitre 2, nous tous nous étions pécheurs, nous étions morts, mais Dieu a eu pitié de nous. Dieu nous a manifesté sa grâce. Au travers du message de l'évangile, nous avons entendu ce que Dieu a fait pour nous. Et au travers de cela, aujourd'hui, nous glorifions le Seigneur. Donc mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse, que Dieu te guarde. Amen. Bienvenue à ce moment de concentration missionnaire, un moment d'adoration à notre Dieu. Nous allons courir. J'ai un compromis maintenant à l'université. Je dois travailler un peu en ligne tout de suite. J'ai une réunion, mais aussi j'ai un cours plus tard. Voilà pourquoi on a commencé plus tôt. Demain, nous allons continuer avec la méditation de la carte de Paul aux Éphésiens. N'oubliez pas de prier pour nos missionnaires transculturels et pour la recherche scientifique. Et que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Amen. Mon frère, ma soeur, je vais te laisser avec ces moments de louange. Meu irmão, escuta bem. Uma coisa que é muito importante por nós, estamos acabando o nosso momento de meditação, a louvar a Deus. Somos o missionário pastor Musa Diabate, sou serviteur do Senhor aqui na Igreja da Assembleia de Deus, aqui no Ministério Ferreira, onde servemos a diáspora, o corpo de Cristo. É um privilégio meditar a palavra de Deus com vocês. Vamos continuar a orar por nosso missionário transcultural e o campo de pesquisas. Amém? Não esquece, minha irmã, não esquece, meu irmão. O cristianismo tem uma boa notícia. A gente somos muito particular. A única religião, você não vai ter uma religião do mundo, você não vai ter uma filosofia, uma teologia. Tem várias teologias, mas o que acontece? Que é mais prática, que é mais bondoso, que é mais da graça. A doutrina da graça é exclusiva, tá certo? A mensagem de eleição é uma coisa particular para os eleitos, meu irmão. É só para a igreja verdadeira, meu irmão. E só vai ter entendimento as pessoas a quem Deus deu entendimento. Porque, meu irmão, é uma mensagem único. Não tem um outro mensagem. Você vai ver que várias religiões que você pega de mundo, é homem que faz tudo por achar a Deus. Homem faz tudo por ter graça. É homem que precisa de manifestar, de fazer um movimento por ir atrás de Deus. E você vê na mensagem da graça, da eleição não. Da pressão não, meu irmão. É Deus que faz. Isso é uma mensagem exclusiva da igreja. Uma mensagem exclusiva de uma igreja bíblica. Uma mensagem exclusiva do Novo Testamento. Essa é uma mensagem cristocêntrica. A teologia bíblica verdadeira, que dá vida. É Deus soberano que vem alcançar, manifestar a seu amor por homem miserável, pecador. Essa é a diferença. O pecador miserável não tem condição. E Deus, na sua graça infinita, na sua vontade absoluta, decidiu, antes que nada aconteça, já programou e Deus manifestou isso, administrou num tempo preciso, especial, vem ao encontro desse homem através da pregação da Evangelho. Por isso que é vital, meu irmão, fazer obra missionária. Por isso que é vital pregar o Evangelho de Cristo. Amém? E que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Continue orando por nossos missionários, que têm entendimento, as pessoas que não se envolvem nas brigas, as pessoas que não se deixam intimidar, que não vendem a sua fé, que não vendem a seu chamado, que não colocam um preço no seu ministério. Mas são pessoas que são vocacionadas de verdade. E a única exclusiva obra que eles fazem tudo por gratidão. Parece que nada merecemos. Merecemos tudo pela graça. Porque ninguém se glorifica. É por isso que pela graça também entregamos tudo. Porque amanhã Deus não nos cobra. Dêem gratidão. E que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Deus te abençoe e te guarde, meu irmão. Que Dieu te bénisse, mon frère. Et te garde. Que sa face luise sur toi. Et t'accorde sa grâce. Et tourne sa face vers toi. Et te donne la paix. Non comme le monde donne, comme le Christ donne. Amen. Lord bless you and keep you.
que make his face on you and be gracious to you. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe nosso missionário transcultural ao nome de Jesus. Resplanda sua face por ele. Dá força por tudo eles. Senhor, bénis nos missionnaires transculturels. Donne-les la force, la sagesse, la foi pour avancer dans les œuvres missionnaires. Estamos orando por pesquisadores na face da terra que concedam entendimento, discernimento, conhecimento que vem de ti. E tem misericórdia dessa humanidade. Au nome de Jesus. Oremos e agradecemos. Amém. Nous prions, Seigneur, pour les missionnaires, mais aussi les chercheurs dans le monde entier, que ta grâce soit sur eux. Amen. Amen. Amen, mon frère, ma soeur. Que Dieu t'abençoe. A paz. Que Dieu te bénisse, mon frère. Sois uni à Christ. N'oublie pas de cliquer sur notre canal YouTube, le professeur Moussa Diabaté. Je suis chercheur doctorant à USP. Sur mon canal YouTube, quand tu entres dans mon Face, tu vas voir ma page de YouTube. Aí tu cliques. J'ai besoin de ton clic là-bas pour qu'on puisse arriver à 1000 curtidos. Inscris pour qu'on puisse faire des vidéos en ligne sur la recherche scientifique, mais aussi sur la foi chrétienne. Que Deus vos benisse. Não esquece de clicar no nosso canal YouTube, ok? A gente precisa do seu curtido por continuar esse trabalho de conscientização missionária, de pregação da palavra, mas também de desperto na área da pesquisa. E que Deus te abençoe e te guarde.